Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão? Estamos de volta com mais um vídeo pro nosso canal. Então, roda a vinheta. Roda a vinheta. Gente, hoje nós vamos continuar contando sobre a nossa história. Então, assim, depois que a gente passou a conversar bastante lá no interior, a gente começou a ficar, né? Começamos a ficar. Exatamente, começamos a ficar. Então, assim, tudo era muito escondido, só a gente sabia. Porque como eu não era uma pessoa, não era assumida e ninguém sabia de mim, então, assim, a gente preferiu manter um sigilo. Né? Respeito tudo. Isso, até porque, assim, ninguém sabia sobre mim, sobre nada, então, assim, a gente preferiu mesmo curtir a gente pra depois compartilhar com a família. E daí a gente começou a ficar, eu fui pra São Paulo e, assim, a gente conversava todos os dias, mandava mensagem. Começou já o relacionamento à distância. Aí a gente começava, a gente se falava o tempo todo. Em nenhum momento, assim, nenhum dia, né? A gente não ficava sem se falar, a gente falava o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. Exatamente. E daí, antes de ir pra Irlanda, eu ia pra Irlanda em agosto. Em julho, a gente resolveu se encontrar novamente, só pra entender se era aquilo mesmo que a gente queria. E ela já sabia, já tinha contado pra ela que eu ia pra fora, que eu ia estudar fora, mas que eu ia ficar só 3 meses. Ela me enganou, falou que ia ficar 3 meses. Aí foi até quando a gente começou a namorar, né? Então, quando ela foi pro interior. Aí eu falei assim, 3 meses, tudo bem, né? Tipo, o que são 3 meses pra quem tem um sentimento verdadeiro, pra quem gosta, passa né? rápido. Passa rápido. Então, e daí a gente ficou que a gente tava namorando, a gente decidiu, vamos namorar e vamos manter esse namoro à distância. E também ninguém não sabia, então eu fui pra Irlanda. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, eu acho que eu vou ficar mais tempo. Antes de dar os 3 meses, eu fui falando pra ela que achava que ia dar mais tempo. Fui preparando a cabeça dela. Então, aí ela falou assim, mas e a gente? Como que vai ficar? Como que vai ser você ir em outro país? Você vai fazer outras coisas? Vai que você não volta. E aí, a gente começou a falar, não, eu vou voltar, né? E aí a Naya... Aí eu falei, tipo, ela falou que... Aí ela deu a certeza que iria ficar 6 meses, que seria melhor pro intercâmbio dela, que pra desenvolver e tudo mais, ficar fluente. Aí eu já tava, né? Como diz a música de 4. Com os 4 pneus arriados. Sim, os 4. Aí eu peguei e falei assim, beleza. 6 meses, né? O que são 6 meses? Perto de 3? Tudo bem, tá bem. 6 meses, mas aí, tipo, porque aí já tinha passado, né, alguns meses. Aí eu peguei e falei assim, 6 meses? Tá bom, beleza, 6 meses. Aí foi passando. E nesse meio tempo a gente continuava se falando, apesar de que o horário de lá era muito diferente daqui, então assim, lá às vezes era 11 horas da noite, pra ela era o quê? Umas 5 da tarde, né? Era 4 horas de diferença. Era muito. Exatamente, eram umas 4 horas de diferença, então assim. Era 8 horas da noite, porque às vezes eu tava de boa lá, conversando com você tava trabalhando, acho que 10, 11 horas da noite você tava voltando do trabalho e conversando então comigo. eu comecei a trabalhar muito lá, então eu tinha uns 3 empregos e eu estudava também, então assim, eu não tinha muito tempo, mas eu tentava, antes de dormir, pelo menos mandar uma mensagem, a gente falava um pouquinho, né? Sempre nas suas pausas ou seu deslocamento de um serviço pro outro, mandava mensagem. Eu mandava mensagem pra ela conversando. E assim foi, passando 6 meses, até então tava ok. E aí eu decidi ficar mais tempo. E desses 3 meses foram para 2 anos. Exatamente. Eu resolvi ficar 2 anos. E a Nai continuou me esperando. Nesse meio tempo a gente terminou por uma semana. Não por ela, né? Mas por minha causa, por saber que, assim, eu ainda estava muito indecisa. Na minha cabeça, eu estava machucando alguém. Eu sentia que eu estava ferindo o coração da minha família. Então, assim, eu sofri bastante. Foi na época que eu comecei a entrar em depressão. Você ficou triste, né? Achando que estava magoando todos, a Deus.
ficou muito mal, entrou em depressão praticamente, né? Sim. Ficou muito mal. E eu sempre conversava com ela, falava que não, que Deus amaria ela de qualquer forma, né? Mas mesmo assim ela foi ficando mal. E como eu gostava muito dela, eu peguei e falei assim, tipo, eu não quero ela do meu lado se sentindo mal, triste, né? Assim, sofrendo desse jeito. Aí eu peguei e falei pra ela, vamos, né, terminar, ficar aí, a gente fica de boa, tudo mais. Eu não quero ver você sofrendo assim. Aí ela pegou e concedeu o que fala. Eu falei assim, eu achei melhor também. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer isso. Até pra ser melhor pra todo mundo, né? E daí, só que a gente não conseguia. Na verdade, tipo, eu sou assim, que se eu gosto de uma pessoa, não adianta assim, eu sou meio difícil de ficar amiguinho, sabe? Tipo, terminei com a pessoa e a pessoa que eu gostava, terminei porque eu não tive outra escolha, terminei por pensar nela ali, pra não ver ela sofrer. Aí eu vou ficar dando de uma amiguinha ali, eu não consigo. Aí ela mandava mensagem. Perguntando como está. Aí eu ficava meio, tipo assim, que esnobando, assim. Não por maldade, mas porque pra mim era... Ela me maltratou, difícil. gente. Não maltratei. Porque mas eu só queria falar com ela, assim, eu queria ter ela perto, eu não conseguia, tipo, ficar sem falar com ela. Falar, Nai, fala comigo. Aí eu mandava mensagem, ela não respondia. Eu falava, mas gente... Não, eu respondia, mas aí Você não era igual demorava. antes. Não era igual antes, assim, aquela tensão, tipo, o celular mal tocava, já abria, tipo, né? Mas assim, eu respondia, conversava normal, aí ela falava, nossa, você tá respondendo de uma forma tal. Aí eu falei, não, normal, tipo, como que eu vou falar com uma pessoa assim? Aí, mas só que, aí foi, acho que uma semana, né? Acho que foi menos de uma semana. Aí a gente falou, vamos voltar? Aí a gente combinou que, aí a Nai falou, ó, mas você vai se aceitar, você vai mudar esse seu jeito. Porque assim, eu não quero ficar nessa de ficar, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Porque assim, eu sempre falava, eu tô magoando a Deus. E aí eu acabava de alguma forma também magoando ela, porque toda vez que eu falava isso, eu ficava plantando uma semente de esperança, né? Que eu queria muito, mas que ao mesmo tempo ela tinha certeza de que a qualquer momento ela pode me deixar e pronto. Porque a decisão pra mim foi muito difícil, mas mesmo assim eu pensei comigo, tipo, eu tava num momento de evolução de todas as coisas que eu já passei, mas aí eu falei assim, se eu gosto dela, eu parei e pensei, se eu gosto dela, eu prefiro ela feliz longe de mim do que estando comigo, e triste do jeito que ela tava, com a mente cheia. Mas aí foi até que uma semana depois, eu acho que ela foi, não sei, ela foi pensando, ou né? Tem pessoas que conversou com você também. E aí, tipo assim, eu parei porque eu tava assim, muito na igreja. Então, assim, eu comecei a diminuir. E aí comecei a ler a Bíblia, aí comecei a buscar Deus e me mostrar pra ele outros olhos, sabe? Começar a ver as coisas de outra maneira. Então, assim, foi aí que foi tocando no meu coração. Que talvez eu não estaria fazendo nada errado, que eu estaria simplesmente amando, que é um sentimento que Jesus passa pra gente, né, do amor. Então aquilo eu fui transformando isso dentro de mim. E a partir daquele dia a gente começou, não, vai ser assim, pronto, quando eu voltar pro Brasil eu vou falar pra minha família, vou falar pra todo mundo. Os meus irmãos já sabiam, porque eu já tinha contado pra eles, só que minha mãe não sabia. Então, mas aí eu falei, não. E aí a gente ficou nessa, aí nesses meus 2 anos, assim, a gente conversava todos os dias, apesar dos horários serem ruins, né? A gente sempre dava um jeito. Isso, mas a gente sempre dava um jeito. Eu viajava muito, a gente sempre foi muito, assim, de respeito uma com a outra, né? A gente tava namorando à distância, mas não queria dizer assim que você tá aí, você não vai sair pra nada. Eu tô lá, não vou sair pra nada. Não, é assim, tipo, pode sair, que nem ela, a Lu conheceu vários países, ela falava pra mim, tô indo em tal país. Eu falei, que legal, beleza, vai lá, curte, aproveita bastante. Até porque se eu me isolasse, não fizesse minhas coisas, seria um intercâmbio meio que perdido, né? Porque assim, eu queria muito aproveitar, queria muito conhecer. Só que ela confiava muito em mim, até porque eu demonstrava muita confiança. E como eu falei, assim, eu jamais faria qualquer coisa, eu não gosto desse tipo de coisa, então eu jamais. E ela também é a mesma coisa, então assim... Eu saía no interior lá também, sempre tinha uma festinha ou outra. E assim, a gente falava,
vai ter tal coisa, ó, tô indo, tá? A gente sempre Beleza, avisava, se assim, cuida, tem um final curte. a gente avisava uns dias antes, né, ó, tal final de semana eu vou fazer tal coisa. Mas a gente não falava assim, olha, eu posso, a gente não pedia permissão, a gente falava que ia fazer, até porque não tinha por que impedir ou pedir permissão, né? O nosso relacionamento sempre foi muito, assim, tranquilo nessa questão. Muito respeito, Muito né? respeito, então assim, e ela falava assim, aproveita mesmo, então eu aproveitei muito meu intercâmbio, eu fui pra festas, fui pra bares, aprendi a beber na Irlanda, coisa que eu não bebia. E daí, quando eu voltei, nesses 2 anos, eu queria ficar mais, mas a Nayara não quis ir pra lá, porque eu chamei ela pra ir morar comigo lá. Não deu por enquanto. E daí a gente voltou, então a gente se encontrou, ficou uns 7 dias, né, juntas, depois que eu cheguei. E aí foi muito, muito bom, assim, foi quando a gente decidiu tudo que a gente queria, de verdade. Até porque a gente passou 2 anos, então assim, a gente tinha que ter um propósito, né? E aí, que nem no caso, você ficou 2 anos na Irlanda, a gente ficou à distância. Isso. Quando você voltou da Irlanda, a gente se viu, ficou uns dias, né? Ficou uma semana juntas, em um lugar bem lindo. Aí depois aí voltei pro interior e você voltou pra São Paulo. Aí a gente continuou à distância. Isso, a gente continuou à distância. Mas assim, a gente sempre tentava se ver, tipo, a cada 2 meses, né? Cada uma vez no mês. A gente, Isso. nem que for um final de semana, a gente se encontrava numa cidade que era mais perto pra mim, mais perto pra ela. Exatamente. E como a Nay não conhecia muito São Paulo, então eu resolvi chamar ela pra ir pra São Paulo. Então ela chegou a ir pra São Paulo 2 vezes? Foi 2 vezes. 2 vezes. Às vezes ela foi pra São Paulo 2 vezes e aí eu comecei a plantar a sementinha dela de querer morar em São Paulo, assim, mostrar como que era São Paulo, como que era muito legal. E aí a gente começou a falar os nossos planos, né? O que a gente vai querer daqui pra frente, como que a gente vai fazer, como que a nossa história vai ficar. E aí a gente começou a conversar e foi quando a gente decidiu que daria certo a gente morar juntas. Aí a gente começou a procurar, né? E no final do ano ela tinha ido passear em São Paulo. Eu falei, eu venho morar aqui. Aí eu conversei com meu irmão, ela foi morar com a gente em janeiro. Porque assim, até então não tinha nada certo, né? Não tinha nada certo. Assim, eu ficava meio balançada, porque como eu nunca saí do interior, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito apegada à minha família e tudo mais. Mas só que quando é pra dar certo, né? Não tem... Eu ganhei uma bolsa em São Paulo, de um curso que eu queria muito, porque eu tinha finalizado naquele ano o curso de bombeiro civil. Aí eu falei assim, eu vou pegar um que é do mesmo ramo, que, né? Da mesma área que ela tava que é a fazendo. segurança do trabalho. Eu queria muito fazê-lo. Aí eu peguei, ganhei a bolsa aqui em São Paulo. Aí juntou o útil ao agradável. Isso, e aí assim, como ela ganhou essa bolsa, então tudo foi muito escrito, tava tudo muito escrito, sabe, certinho, assim, a gente não fez nada, a gente não ultrapassou nada, assim, fora do tempo, né, meio que as coisas foram acontecendo, então assim, ela morou com a gente, foi eu, meu irmão e ela e um amigo da gente que morava todo mundo junto. Foi muito bom. E aí depois a gente resolveu morar sozinha, porque o meu irmão também já ia morar fora, né? Deixa eu só colocar um detalhe aqui. Que nem da questão da bolsa, foi algo muito surreal, porque eu tinha me inscrito pra ganhar essa bolsa, né? Sim, aí eu falei pra ela assim, porque era muita gente, eu acho que eu não tinha muita vaga, acho que era poucas vagas, não sei se era 3 ou 2. Muita gente se inscreveu, imagina, todo a capital, assim. Verdade. Aí eu tava lá, nossa, eu não ganhei, porque eu não recebi nenhum e-mail. Aí eu tava olhando meu e-mail assim, aí eu vi uma mensagem que tinha sido mandado acho que no dia anterior. Quase que eu perco essa bolsa. Eu ganhei, não sabia que eu ganhei, eu tinha ganho. Tinha ganhado, né? Aí eu já corri e falei pra Lu e tal, aí deu tudo certo, porque a melhor parte foi que ela, o irmão dela, me acolheu muito bem. Eu agradeço a Deus e a eles até hoje por isso, né, que, tipo, se não fosse isso, como que eu ia vir pra cá? Sem emprego, tipo assim, eu poderia até porque ela não tinha né, tipo... ela não tinha contatos com ninguém aqui, assim, tinha pessoas conhecidas, família, mas assim... Pra ajudar, assim, ela não tinha ninguém. Então, assim, a gente foi meio que o porto seguro dela aqui em São Paulo.
Porque mesmo que ela falou, tinha família, tudo, mas não, porque ela não tem aquela proximidade, eu fico meio assim, sabe? De chegar, oi, quero ficar aí e tal. Eu não tenho, eu sou meio assim, reservadona nessa parte. Mas no fim deu tudo certo, né? No fim a gente decidiu morar juntas, né? Que a gente queria. Então a gente noivou, que a Nay me pediu noivado. Então a gente falou assim, não, nós vamos casar. E aí a gente tá planejando, se tudo der certo, esse ano nós vamos nos casar. Mas futuramente a gente quer sim ter filhos, a gente quer construir a nossa história, continuar construindo a nossa história, né? Até porque esse é só o começo de tudo. Então vai ter muita coisa legal por aí. Assim, a gente tá muito feliz com tudo que já aconteceu com a gente, né? Sim, graças a Deus. Eu acho que a nossa história acaba motivando muitas pessoas que namoram à distância e que, assim, quer ter um relacionamento, mas muitas pessoas colocam defeito, porque colocaram no nosso também, falaram que não ia dar certo. Muita gente... Você é louca de ser doida. Aí fala assim, ela vai te trair, ou pessoas me falavam, ela vai te trair lá. Então, assim, gente, é confiança. Então, a gente tinha muita confiança uma na outra. E essa é a base, sabe? Não fiquem se importando com o que os outros vão dizer, com o que os outros acham. É a opinião deles. Acreditar, né? Acreditar naquilo ali, naquele... Acreditar que vai dar certo. Se a pessoa gosta de você, ela vai te demonstrar o tempo todo. Então, acreditem muito. E espero que todo mundo seja feliz como a gente, né? Claro que nós temos os nossos momentos de dificuldade e tudo mais. Tem as briguinhas que é normal, que tem que ter. Se não tiver, porque não é tem normal, graça. Né, não tem graça. Mas assim, que seja cúmplices, igual a gente, nós somos muito amigas, nós somos muito companheiras, assim, a gente tá sempre uma do lado da outra. E é isso, gente. Essa foi a nossa história. É isso, gente. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? Já curtem, compartilhem, comentem muito. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!